Capítulo 18. Núcleos da base. Sejam bem-vindos aos estudos do livro A Construção da Mente. Hoje acompanharemos o livro nos estudos sobre os núcleos da base e sua ligação com o corpo mental. Os núcleos da base se localizam entre o córtex cerebral e o tálamo. Vale lembrar que, estudado em capítulos passados, vimos que o tálamo é o responsável pela comunicação com o corpo mental. Portanto, os núcleos da base, estando localizados entre o tálamo e o córtex, têm comunicação quase que direta com o corpo mental. Mas antes de chegarmos ao espírito e sua conexão com os núcleos da base, vamos entender o que são esses núcleos. De acordo com o livro, os núcleos da base atuam na modulação das atividades cognitivas, emocionais e motoras. Vejamos o que cada uma significa. A modulação cognitiva é um conceito que se refere à capacidade do cérebro de regular e controlar os processos cognitivos, como a atenção, a memória, o raciocínio e a tomada de decisões. Modulação emocional é a capacidade de inibir o comportamento inapropriado relacionado com emoções negativas ou positivas fortes. Organizar-se para agir de forma que não dependa do humor. Acalmar qualquer reação fisiológica, taquicardia, sudorese, choro, etc., que tenha sido iniciada por causa da forte emoção. Retomar o foco da atenção mesmo quando sob efeito de fortes emoções. E por fim, as atividades relacionadas à coordenação motora são pular, correr, andar, saltar ou realizar tarefas que exijam maior habilidade, como segurar um lápis, bordar, desenhar, recortar. Tudo isso exige de nós coordenação motora. Visto isso, podemos observar então que os núcleos da base exercem controle sobre a nossa capacidade de pensar, memorizar, tomar decisões, controlar impulsos de sentimentos, o autocontrole dos instintos, o controle emocional e o controle motor de nosso corpo. E todo este núcleo, conectado ao tálamo, que conversa com o corpo mental. Assim, quanto mais continuamos estes estudos, mais entendemos o porquê de nosso espírito influenciar nosso corpo. Os órgãos e glândulas cruciais de nosso corpo, que controlam sensações, percepções e comandos de muita importância, se conectam ao tálamo, que se conecta com o corpo mental e assim, interagimos corpo e espírito. Os núcleos da base são muitos, mas o livro cita apenas os mais importantes para nossos estudos, que são corpo estriado ou núcleo caudado e putamen. Globo pálido. Núcleo subtalâmico. Substância negra. Agora, vamos observar a função de cada um. Corpo estriado, núcleo caudado e putamen. O núcleo caudado é um núcleo localizado nos núcleos da base do cérebro de muitas espécies de animais. Possui um papel importante no sistema de aprendizagem e memória do cérebro. Tem como função controlar movimentos grosseiros do corpo, junto com o putamen. Putamen é uma estrutura redonda localizada na base da parte frontal do cérebro, no telencéfalo. O núcleo caudado e putamen em conjunto formam o corpo estriado dorsal. Também é uma das estruturas que compõem os núcleos da base. Através de várias vias, o putamen está ligado à substância negra e ao globo pálido. A principal função do putamen é a de regular os movimentos amplos, grosseiros, e influenciam diversos tipos de aprendizagem, especialmente ao condicionamento. Utiliza GABA, acetilcolina e encefalina para executar suas funções. Globo pálido. O globo pálido, também chamado de paleoestriado, é uma estrutura subcortical do cérebro que integra o telencéfalo. Junto com o subtálamo forma o sistema extrapiramidal, parte importante na coordenação motora. É o principal elemento do sistema dos núcleos da base, e uma das partes do encéfalo que evoluiu mais cedo. Possui importante função na aquisição e manutenção de informações, aprendizagem, e no processamento de emoções. Sua principal função é a de controle de movimentos voluntários subconscientes. Sua principal fonte de aferências vem do corpo estriado. Seus principais receptores são para GABA, glutamato e dopamina. Núcleo subtalâmico. O subtálamo corresponde a uma pequena área que fica na região posterior e inferior do diencéfalo, abaixo do sulco hipotalâmico, em contato com o mesencéfalo. Sua principal estrutura é o núcleo subtalâmico de luz. O núcleo subtalâmico relaciona-se com funções motoras,
pertencendo ao sistema extrapiramidal. Recebe aferências do lobo globo pálido externo e manda eferências ao globo pálido interno, com o qual está separado pela cápsula interna, substância branca. Substância negra. A substância negra ou substância nigra é uma porção heterogênea do mesencéfalo responsável pela produção de dopamina no cérebro. Possui papel importante na recompensa e vício. Todos esses núcleos se comunicam através de fibras que se conectam e transmitem as informações dos neuroníons. São divididos dois circuitos de conexão entre eles. O primeiro, circuito básico, onde temos o tálamo envia fibras para o córtex cerebral, que envia fibras para o estriado, núcleo caudado e putamen. Essas fibras vão até o globo pálido, que se interconectam com o tálamo novamente, e o circuito fecha com o tálamo enviando fibras ao córtex. Neste circuito vemos então a ligação do globo pálido com o estriado e o tálamo. Assim, nosso corpo mental mantém ligação direta com áreas cerebrais que comandam o processamento das emoções, o controle de movimentos voluntários subconscientes, movimentos mais grosseiros, como correr, pular, etc., o condicionamento e a aprendizagem. E temos também o circuito subsidiário, onde o estriado se comunica com a substância negra e com o globo pálido, que se comunica com o subtálamo. Portanto, os núcleos da base possuem múltiplas ligações com o tálamo e o córtex cerebral, formando um circuito, tálamo, corpo mental, córtex, núcleos da base, um tálamo, que influencia o comportamento motor, cognitivo e emocional. Sua ação ativadora ou inibitória mantém o equilíbrio em todos os circuitos. O tálamo mantendo íntima relação com o corpo mental, e portanto o espírito, temos que, todas essas funções vistas nos estudos de hoje, têm conexão direta com nosso corpo mental, nosso espírito, e assim, permitindo agir a influência do espírito e do pensamento no corpo, criando e construindo dores, doenças, curas, sensações, etc. Para finalizarmos nossos estudos, vamos acompanhar duas imagens. A primeira, um desenho anatômico dos núcleos da base, e por fim um esquema que mostra os circuitos de conexão dos núcleos da base com o tálamo e o corpo mental. Que a luz de Jesus possa reinar em nossos corações. Obrigado, Mestre amado, pela realização dos estudos ao redor de Teu Evangelho. Que Deus abençoe a todos. Obrigado por acompanharem nossos estudos.